Eu estava conversando com o pessoal aqui do escritório para saber com relação a consórcio. O pessoal falou assim: Altino, vale a pena ou não fazer um consórcio? Será que é seguro? E se eu tenho nome sujo? E na hora de pegar o carro, tem garantia, não tem? Qual que é o melhor? Qual que é a taxa de juros? Afinal de contas, vale a pena? E aí eu trouxe toda a minha expertise bancária, da época que eu trabalhava no banco, até trouxe uma fotinha aqui, conversando, explicando, olha, o consórcio é um grupo de pessoas, essas pessoas juntam, cada um paga a parcela. Então imagina 10 pessoas, um consórcio de 10 mil reais. Cada um paga R$ 1.000 por mês em 10 vezes. Juntando o valor total, dá 10 mil reais. Contemplou o primeiro mês, faz um sorteio entre os participantes, pega aquele 10 mil reais, entrega para quem ganhou o sorteio. Basicamente, isso é o consórcio. Só quando você faz um consórcio do banco, existem outras questões, por exemplo, a taxa de administração, como que o banco lucra, se tem análise de crédito ou se não tem. Então, um consórcio é um grupo de pessoas que se juntam ali para fazer essa partilha. Então, vai pagar mensalmente um valor e uma das pessoas vão ser contempladas e pega esse dinheiro total e os outros continuam pagando. Claro que quem foi contemplado também continua pagando. Normalmente o consórcio é muito usado para imóveis e usado também para veículos. Tem pequenas diferenças, mas basicamente a ideia do consórcio, a taxa de administração, os dois têm os mesmos parâmetros. Você pode fazer mesmo com nome sujo. Então, tem Serasa, tem nome sujo, você vai no banco, o gerente vai te ofertar o consórcio sem problemas. Só que o grande problema de você fazer o consórcio, quando você está com o nome sujo, é quando você é contemplado. Então, fez o consórcio, você não vai pegar na hora o carro, não. Fez o consórcio de carro, pagou a primeira parcela. Tem duas formas de contemplação. Primeira forma é o sorteio. Então, o banco define ali, ó, 10 cotas por mês via sorteio, mais 10 cotas ali via lance. Então, se você não for sorteado, ou se o seu lance não for um dos maiores, você não é contemplado. Então, você fez o consórcio mesmo com o nome sujo. Vamos colocar aí que você foi contemplado. Foi contemplado, você vai pegar o bem. Então, você vai lá na agência, ou você vai no pessoa física, você escolhe o carro que você quer, você recebe ali uma carta de crédito, e aí você vai ter os trâmites, basicamente funciona parecido com o financiamento após a contemplação. Então, se você tiver o nome sujo, mesmo com a carta contemplada, o banco faz uma análise de crédito e ele pode não deixar você comprar aquele carro, não deixar você comprar aquele bem ou aquele imóvel. Por quê? Porque o seu endividamento não permite. Imagina que você pagou 5 parcelas, o grupo é de 36 vezes, você tem ainda mais 31 parcelas para você pagar. Se sua análise de crédito não permitir, o banco fala assim: não vou liberar o carro para o João, porque o João tem 31 parcelas e o João tem endividamento alto, tem nome sujo, o João não vai conseguir pagar. Pode acontecer isso no caso de contemplação. Então, fazer a carta de consórcio, ter a carta contemplada, não quer dizer que você vai conseguir pegar o bem. Então, na hora de pegar o carro, mesmo contemplado, ou o carro, ou o imóvel, o banco vai fazer uma análise de crédito. Se você não passar nessa análise de crédito, você não vai ser contemplado. E qual que é a garantia que você vai receber ou vai continuar pagando? A garantia é o seu nome. Então, se não pagou na análise de crédito, se não passou na análise de crédito, não recebe. Tudo bem que o carro, ele fica alienado, o bem fica alienado. Então, é igual um consórcio. É igual um financiamento. Enquanto você estiver pagando o carro, mesmo um carro de consórcio, você não pode vender ele. O carro é a garantia, o imóvel é a garantia para o banco que você vai continuar pagando esse consórcio. E ele não tem juros, ele tem a taxa de administração. Eu fui na Caixa Econômica semana passada e a taxa de administração estava em 15%. Só que é 15% durante todo o período. Então, se a carta, por exemplo, é de 36 vezes, você vai pagar 15% em 36 vezes. Já o financiamento é diferente. Você vai pagar ali um valor, por exemplo, mensal. Então, você tem os juros é 2% por mês. Então, todo mês você paga 2%. Então, 2% ao mês, em um ano, você já está pagando 24% de juros. Então, a vantagem do consórcio é que ele não tem juros, ele tem uma taxa de administração, que é a forma do banco ganhar. Então, se você fez um consórcio de 30 mil reais, você não vai pagar juros sobre 30 mil reais. Você vai pagar o quê? 21% ali de taxa de administração. 15% de taxa de administração. As taxas praticadas
Atualmente é 12, 14, 21%. Abaixo de 12% não tem muito consórcio com essa taxa. Claro que se você tiver um consórcio pequenininho, de uma empresa pequenininha, ele pode te oferecer um consórcio com uma taxa menor. Mas qual que é a garantia que essa consorciadora vai continuar funcionando? Porque também tem isso. Quando você vai num bancão fazer um consórcio, o Itaú não vai quebrar, o Santander não vai quebrar, eles vão continuar com o consórcio. Mas e se você faz uma financeira? Então o nome da empresa que você está fazendo o consórcio é importante para saber se essa empresa vai continuar ou não. Então o consórcio não tem juros, mas ele tem taxa de administração. Só que você não pega o bem na hora. Então você quer financiar um carro, você vai lá, faz o financiamento, pega o carro na hora, o bem fica alienado e você vai pagar ali o financiamento. Consórcio não. Você fez o consórcio, você tem que ter contemplado. Foi contemplado, ainda tem ali a parte, toda a parte burocrática de alienar o bem para você conseguir pegar ele. No final de contas, vale a pena? Eu preciso de entender o seu perfil. Então, vou fazer uma análise de risco aí no seu perfil. Você quer o carro para agora? Ou você pode esperar um ano? Ah, Tino, mas um ano é muito tempo. E se for a troca do seu carro? Tá? Você quer fazer o consórcio agora, mas você quer trocar de carro daqui a um ano? Já é legal, porque você tem o tempo. E outra coisa também, tem que ter o lance. Porque às vezes você não tem sorte de ser contemplado. Qual que é o valor do lance? O lance, o último consórcio da Caixa, tá ali em 50%. Então, fez um consórcio ali de 100 mil reais, você tem que dar 50 mil de lance para ele ser contemplado. Então, fez um consórcio de 150 mil, tem que dar 50% de lance para ele ser contemplado. Então, você participa. São várias pessoas. Se você entra num grupo que o lance tá alto, você vai demorar a receber o carro. Tem uma questão também que está sendo muito trabalhado agora, é do lance embutido. Por exemplo, fez um consórcio ali de 200 mil reais, você vai usar daqueles 200 mil reais uma parte para você dar o lance. Então, consórcio de 200 mil reais, você vai usar 30% dele para dar o lance. Então, 60 mil reais vai sair da própria carta. Então, fez o consórcio de 200, usou 60 da próxima carta. Então, se você for contemplado com esse lance, você vai ter uma carta para comprar menos 60 mil. Então, no final, você vai ter uma carta de 140 mil. Você não tem a carta de 200. Então, o lance embutido é legal, mas ele é abaixo do valor da carta. E o grande problema do lance embutido é que você paga a taxa de administração sobre ele. Então, fez um consórcio de 200 mil, a taxa de administração é sobre 200. Se usou o lance embutido, você não pega aquele crédito, mas você paga taxa de administração sobre ele. Então a taxa incide sobre o valor total do consórcio. Então atenção sobre os lances embutidos, que às vezes é vantagem, mas a taxa de administração muda. Outra coisa, fez um consórcio de imóvel, você quer comprar um apartamento, por exemplo, tem que pensar no tempo, ó. Quando você vai precisar de lance para tirar esse consórcio, o valor da taxa de administração e se você tem esse tempo esperando. Então, o consórcio de imóvel, eu indico pelo menos ali de 1 ano e meio a 2 anos para você conseguir a contemplação, mesmo tendo dinheiro. O de veículos é pelo menos 6 meses para conseguir a contemplação. Então, quer comprar o imóvel, tem 1 ano, 1 ano e meio? Legal, pode entrar no consórcio ali, mas toma cuidado. E esse consórcio tem reajuste? Tem. De acordo com o que o bem referência muda, o consórcio muda. Então, por exemplo, eu fiz consórcio ali de um Argo na época, um Argo da Fiat. Qual que era o valor do Argo quando eu usei, quando eu fiz a carta? 70 mil. Se o valor do Argo subiu para 80 mil reais, falta 10 parcelas, esse valor do reajuste do bem referência, que é o Argo, eu vou pagar ele de reajuste no final da minha parcela. Claro que não é 10 mil reais, o carro aumentou 10 mil, você não vai pagar 10 mil reais, é proporcional ao período que falta para você finalizar o grupo. Então, hoje sua parcela do consórcio é R$ 1.200, ela sofre reajuste? Sofre de acordo com o bem referência. No caso de consórcio de imóvel, normalmente ele é ajustado pelo Índice Nacional da Construção Civil, pelo INCC. Então, todo ano, o seu consórcio de imóveis tem reajuste. Se você não tiver o imóvel ainda, você recebe esse reajuste no final. Então, se sua carta é 100 mil, você atualizou 10%, sua carta passa a ser 110. Atualizou mais um pouquinho, sua carta também sofre reajuste. Se você já tem o bem contemplado, o reajuste não se aplica. Então, fiz uma carta de carro, o valor da parcela aumentou, mas eu já tenho o carro, então esse valor eu aumento a parcela, mas o carro não se valoriza. O carro normal segue a FIP. Passou o período ali do consórcio, terminou o consórcio, você pagou direitinho ele, no final você pode receber até uma taxa de volta ali, que é uma taxa para manter o grupo. Por exemplo, se tiver inadimplência, se tiver alguma coisa ali, no final você pode receber essa taxa. Ao final do período, o bem é desalienado, ou seja, o carro
que era seu e do banco, né? Mais do banco do que seu, porque o banco te emprestou o dinheiro, o carro ao final do período pagou toda a carta ali, tirou a alienação. Alienação é o vínculo que o bem fica alienado ao banco. Tirou essa alienação, o carro é seu, o imóvel é seu, você pode vender ele normalmente. Basicamente, o final do consórcio é basicamente o final do financiamento. Terminou o financiamento, o carro é seu. Então, vale a pena consórcio? Vale, se você tiver um tempo para esperar. A taxa é muito menor do que o financiamento, é bem menor. Tá? Então, ao final, vale a pena sim o consórcio, mas tem que pensar no tempo que você precisa. As pessoas julgam muito o financiamento e, dependendo da sua necessidade, o financiamento pode ser importante. Então, precisa de um carro para rodar, vai ganhar dinheiro com ele. Cara, faz o financiamento. O banco vai te cobrar uns juros, mas paciência. Aquele carro vai virar dinheiro. Você quer comprar um imóvel para construir e depois vender, faz o financiamento. Inicialmente, você vai ter o custo ali do começo, mas ao final, você vai ter lucro no final. Então, o grande problema do financiamento é o imediatismo. Eu quero um carro, eu quero trocar de carro, mas eu quero agora. Esse imediatismo, sem você pensar no futuro, é um problema. Mas se o carro vai te trazer lucro, tem uma frase que é bem legal, né? O que dá ROI não é caro. Então, mesmo tendo juros ali, se te der um lucro, não é caro. É importante para o seu momento de vida. Então, eu demorei a financiar carro. Os meus primeiros carros eu comprei à vista. Mas depois eu tinha o dinheiro para pagar o carro e eu não comprava o carro à vista. Eu financiava uma parte. Porque com a experiência que eu tenho no mercado financeiro, eu consigo usar aquele dinheiro do carro para fazer o dinheiro e pagar a parcela. Então, quero um carro de 200 mil, certo? Eu dou 100 mil de entrada, financio 100 mil. Sobrou 100 mil reais na minha mão. Esses 100 mil reais eu consigo trabalhar ele para ele gerar dinheiro para pagar a parcela. Tá? Claro que eu tenho que ter o dinheiro, né? As pessoas falam assim, nunca compre um imóvel, sempre aluga. Claro que não. Se você não tem dinheiro nenhum, você vai alugar um imóvel, legal, pode alugar. Agora, você tem 500 mil reais, por exemplo, aí vale a pena o aluguel. Porque você pega 500 mil reais, aluga, aquele dinheiro investido, paga o aluguel. Agora, se você não tem um imóvel nenhum e não tem o dinheiro, não tem nada, você vai alugar, aí fica complicado. Então, o primeiro imóvel também, eu indico você fazer o financiamento. Agora, quer trocar o imóvel? Vem para o consórcio. O primeiro carro, quer financiar, não aguenta ficar sem carro, precisa do carro, por exemplo, você que é motorista de aplicativo, faz o financiamento. Agora, quer programar a troca do carro daqui a 2 anos? Faz o consórcio, que aí você consegue sair um pouco ali da taxa alta de juros dos bancos, tá bom? Então comenta aqui, deixa o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal para você aprender um pouquinho mais sobre investimento, sobre mercado financeiro, sobre os produtos bancários. Vem comigo, Altino Júnior na área. Valeu!